quero ficar no teu corpo, tu tatuagem que é pra te dar com... Bem, eu queria dar boa noite a todos. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, nós estamos retomando o Café Literário, que teve uma breve pausa em julho para as férias. E a gente então retoma agora no segundo semestre, toda segunda e terça-feira de cada mês, em parceria com a Saraiva. A gente se encontra aqui para um bate-papo sobre literatura e psicanálise. Bom, hoje então nós estamos recebendo aqui nessa nossa atividade, com muita satisfação, o professor Luiz Augusto Fischer, que é doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. Manuel Pires dos Santos, que é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e eles vão conversar conosco sobre o discurso feminino em Chico Buarque. Cada um deles vai ter em torno de 20 minutos para fazer a sua apresentação, depois a gente tem em torno de mais 30 minutos para trocar ideias com vocês. Começando pelo Manuel, então, que vai ter 20 minutos, vai apresentar aqui para nós esse vídeo, e depois o professor Fischer. Boa noite, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com a Sociedade Psicanalítica, com o professor Fischer. Esse não é o nosso primeiro encontro, né? Já nos encontramos pelo menos uma outra vez. Enfim, é um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre, como está aí, alguns aspectos, né, do feminino na obra de Chico Buarque de Holanda. Eu comecei pensando em falar o discurso feminino, mas na verdade eu vou falar alguma coisa mais além do discurso. Nós vamos ter um pouquinho de discurso masculino também, então por isso que eu mudei o título. Deixa eu ver onde é que eu aperto por aqui. Uma introdução só, não pretendo discutir muito, só para dar uma base teórica, vamos dizer assim, da arte. Chico Buarque é um artista, né? Um artista dos mais completos, e alguma coisa da teoria psicanalítica, então, sobre arte. A psicanálise busca entender a arte como busca entender outras coisas, outros temas além, né, do objetivo em si da psicanálise, que é o psiquismo normal e patológico. Então ela tem... Freud levantou algumas hipóteses sobre a função da arte, os pós-freudianos também, e hoje a ideia mais ou menos geral, dentro da psicanálise mesmo, fora dela, como a neurociência, que tem uma certa relação com a psicanálise, a ideia é que o símbolo, a arte é simbólica, e o símbolo, a formação, a criação do símbolo, tem uma função reguladora emocional. Então, a arte nos serve, entre outras coisas, como tem uma função de estabilizar as nossas emoções. É só para dar um vistaço sobre isso. Então, chegando no Chico. O Chico nasceu em 44, a primeira música dele gravada é 64, com 20 anos, e quando a gente diz 64, a primeira coisa que nos ocorre é a Revolução, né, de 64, a ordem militar, enfim. O Chico não fugiu, não tinha como sair, vamos dizer assim, desse contexto. Então nós temos entre os vários Chicos, os vários tipos de composição, nós temos o Chico político, né? Muito político, o Chico muito censurado, o Chico tendo que botar suas músicas com o nome de outros, criar nomes fictícios para conseguir gravar, porque houve um momento lá no início da década de 70, até a metade, que qualquer música do Chico era sumariamente censurada, ele não conseguia gravar. Então ele teve que mudar. Eu, no mínimo, tem um disco, um long play, no meu tempo,
nessa época era o long play, tem um long play inteiro só com músicas de outros autores e 2 ou 3 dele com nome diferente. O Sinal Fechado, o título do CD de estudo, do long play de estudo. Além do político, nós temos o Chico filósofo nas suas músicas, como Roda Viva, Olê Olá, outras mais recentes, enfim. Temos o Chico que canta o Malandro, que canta o Pivete, e temos o Chico amoroso, o Chico que canta o amor. Neste Chico que canta o amor existe uma peculiaridade que eu tenho quase certeza é única nele. É o compositor brasileiro, provavelmente, que mais escreveu na voz feminina. Existem outros autores antes e depois que escreveram com voz feminina, desde o Ari Barroso, por exemplo, Camisa Amarela, o Assis Valente, Camisa Listrada. Camisa Amarela tem uma música, tem uma gravação com a Nara muito bonita, tem no YouTube, vale a pena ver. Enfim, outros escreveram pelo discurso feminino, o Caetano, o Gonzaguinha, eu acho que Explode Coração do Gonzaguinha é uma mulher que fala, e assim vai indo. Mas nenhum deles tem a consistência e o número de músicas como o Chico Buarque tem, cantando então na voz feminina, como mulher. Eu fiz aqui uma rápida tipologia, vamos dizer assim, do discurso na voz feminina. A mulher submissa ou a mulher que espera, com músicas como Com Açúcar, Com Afeto, Sem Açúcar, Mulheres de Atenas. Mulheres de Atenas é o clássico buarquiano da submissão feminina. Eu não posso passar as músicas aqui todas porque demandaria muito tempo, Mas enfim, Mulheres de Atenas é bastante conhecido exatamente por essa característica da mulher submissa. A mulher forte ou a mulher livre, em Sem Fantasia, Moto Contínuo, A Rosa, Logo Eu, Cotidiano, Anos Dourados. E existe, vamos dizer assim, uma oscilação ao longo da obra do Chico entre essa mulher submissa e a mulher insubmissa, a mulher livre. Não existe uma evolução, vamos dizer assim, de uma para a outra, da mulher submissa até a mulher livre. Não. Ele, ao longo da obra, ele alterna esses dois tipos. Alterna, inclusive, em outros tipos, como está aqui, como a mulher, a homossexual, a prostituta, Ana de Amsterdã, Folhetim, a mãe, o Meu Guri principalmente, e a mulher sensual, que eu vou falar um pouquinho mais, com Cala a Boca, O Meu Amor, Tira as Mãos de Mim, o que será? Toda essa lista é uma lista mínima, porque há mais músicas em cada categoria dessas. E a vivência de perda na mulher também eu vou falar um pouquinho. Falando então do Chico amoroso e da mulher, nós temos alguns tipos aí de encontro amoroso. São músicas que, em geral, é o par cantando. O primeiro um, depois o outro. Noite dos Mascarados, o encontro ou confronto. Noite dos Mascarados, Se Eu Fosse Teu Patrão, Sem Fantasia, dueto. Essa também é uma das características. Muito do encontro amoroso nas letras é um encontro que implica num confronto, uma certa luta pelo poder. Depois temos ainda nesse encontro a fusão amorosa e o casal perfeito ou imperfeito, sob medida, Amor Barato, O Casamento dos Pequenos Burgueses. Bom, uma característica que eu acho que é importante é que, pelo menos no modo como eu ouço o Chico, quando ele fala, quando ele discursa como mulher, o discurso é sempre mais intenso, é mais forte e é mais, quando é o caso, muito mais doloroso. Na minha cabeça, só na minha cabeça,
O Chico é um compositor muito mais feminino, na voz feminina, do que masculina, como compositor. Começando então com as mulheres. A vivência da sensualidade, do corpo, como um Cala-Boca Bárbara, que é da peça Calabar. Exemplificando então, ele sabe dos caminhos dessa minha terra, no meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu, os meus rios, os meus braços, ele é meu guerreiro nos colchões de terra. Mais adiante, ele sabe dos segredos que ninguém ensina, onde guardo o meu prazer, em que pântanos beber, as vazantes, as correntes. O corpo da mulher aqui, descrito por ela, é equacionado à terra, à água, à natureza. E este tipo de metáfora é uma constante no Chico, né? As mulheres são seres, vamos dizer assim, dentro da natureza, ou tem a natureza nelas. As mulheres são seres úmidos, vamos dizer assim, né? Uma outra música, Tira as Mãos de Mim, é da peça Calabar também. Ele era mil, tu és nenhum, na guerra és vil, na cama és mocho. Tira as mãos de mim, põe as mãos em mim. Essa é uma constante também. Eu acho que é o oxímoron, né? Não sei se essa é a figura literária de escrever a partir dos contrários. Tira as mãos de mim, põe as mãos em mim, e vê se o fogo dele guardado em mim te incendeia um pouco. Aqui, além do impulso, aqui é a frustração pelo impulso sexual e a raiva que isto gera. Eu sempre imagino que o homem que ouvir isso aí de uma mulher, só lhe resta o suicídio, né? Vê se o fogo dele, guardado em mim, te incendeia um pouco. Ele era mil, tu és nenhum, na guerra és vil, na cama és mocho. Aqui nós temos uma das principais músicas, do filme Dona Flor e seus dois maridos, do Bruno Barreto, com não é o nome da atriz, Sônia Braga. Belíssima, eu acho que é o filme ou novela que ela está mais bonita. Essa letra tem 3 versões, vamos dizer assim, tem 3 momentos, né? Começa ela, é a Dona Flor que está falando, né? Falando e dizendo então, o que será que lhe dá, o que será meu nego, será que lhe dá, que não lhe dá sossego, será que lhe dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Ela está vendo que tem algo que acontece nele, no homem. Será que essa criança quer me agoniar? Essa é uma outra característica também das letras do Chico, quando a mulher fala. É chamar o homem de criança. Vão aparecer outras letras aí com isso. Será que não se cansa de desafiar o que não tem descanso, nem nunca terá, o que não tem cansaço, nem nunca terá, o que não tem limite? Então tem algo nele, que ela está vendo, que não tem descanso, nem nunca terá, não tem cansaço, etc. Aí ela segue e aí ela começa a sentir isso nela. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar. E ela repete, o que não tem descanso, nem nunca terá, o que não tem cansaço, nem nunca terá, o que não tem limite. Aí aquilo que ela está sentindo começa a brotar a flor da pele, como diz, né, o subtítulo. Ela não consegue mais segurar isso, o que ela está sentindo. Eu acho que é uma das letras mais lindas do Chico. O que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe às faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular.
e que não tem medida nem nunca terá. Depois ela descreve dentro do corpo, primeiro aquilo brotando e depois ainda agindo dentro do corpo. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, meus nervos, meus órgãos, uma aflição medonha, algo que não tem vergonha nem nunca terá. Então aquilo é cada vez mais intenso e descontrolado. E depois está aquilo que está dentro dela, que está brotando nela, ela meio que despersonaliza, vamos dizer assim. Isso acaba sendo visto e sentido no mundo, na realidade externa. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando nos breus das tocas, e assim ela vai vendo. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, enfim. Aquilo, o desejo toma conta do mundo, não está mais só nela. E ela segue. Todos os avisos não vão evitar, todos os sinos irão repicar, todos os hinos irão consagrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. Eu acho que não existe nenhuma letra masculina do Chico transmitindo isso. Aqui é Mar e Lua, é um amor, então, homossexual feminino. E existe aqui também a mesma metáfora, né, do corpo sendo descrito através da natureza. Ele fez essa música a partir de uma notícia de jornal de duas moças homossexuais que, não sei se numa cidade de Minas, algum lugar assim, elas se mataram, as duas. Ele fez essa música. Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias, e ele vai descrevendo isso. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, ávida de mar. E assim vão indo, elas vão rolando no rio, na direção do mar, e morrendo, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com a lua cheia à beira-mar. A fusão amorosa feminina. Aí a Marieta Severo, quando, lá pela década de 70, muito engraçadinho, os dois bem jovens, enfim. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem, para seguir viagem quando a noite vem. E também para me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousar frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Aqui o desejo começa a se transformar um pouquinho. Todo o desejo ou todo o impulso amoroso implica em alguma medida, para o Freud, não só para ele, também numa fusão com o impulso agressivo. E o Chico mostra isso. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalhem postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio em ferro e fogo em carne viva. Comparando a fusão amorosa descrita pelo homem masculino, ele descreve a perda da realidade externa, depois confunde as pernas, a bagunça do teu coração, meu sangue errou de vez e se perdeu. O mais agressivo que tem aí é o meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Não tem a mesma intensidade da fusão descrita pela mulher. Aqui a desfusão, a perda, sentida também no corpo.
da mulher. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, ó metade exilada de mim, ó metade arrancada de mim, ó metade amputada, latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. De novo, eu acho que é uma coisa muito intensa e doída. Uma outra música tem uma gravação definitiva da Elis Regina, essa música, Atrás da Porta. Quando olhaste bem nos olhos meus, depois nós vamos ver uma contraparte desse nos olhos meus. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, te estranhei, me debrucei. Ela vai se agarrando nele e literalmente ela vai desabando. Me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta. Ela vai parar lá atrás da porta, te adorando pelo avesso para mostrar que ainda sou tua. Ele não é mais dela, mas ela continua sendo dele. Aqui vamos falar um pouquinho de psicanálise, que até agora não falei muito. Essa música é baseada numa música de roda, Teresinha de Jesus. De uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Note-se que quando ela é Teresinha, ela começa sendo Teresinha, na cantiga de roda, e quando ela dá a mão para o terceiro, é a Teresa. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Ela não é mais Teresinha, ela cresceu. Ela passa pelas suas figuras incestuosas, ela passa pelo pai, pelo irmão e chega no terceiro. E aí ela está adulta. Aqui é mais ou menos assim. O primeiro me chegou como quem vem do florista e deu um monte de coisas para ela, mas não me negava nada e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar, trouxe 1 litro de aguardente, mas não me entregava nada e assustada eu disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um coceiro dentro do meu coração. Eu acho que aqui também é a mesma temática, né? Ela passa, aqui eu acho que pode ser entendido como os 2 aspectos do pai, os 2 primeiros homens, é o pai bom, que gratifica, e o pai mau, que frustra. E depois vem um que não tem uma história junto com ela, que é o terceiro, e que a trata também como mulher, não como menina. O Sem Fantasia é um discurso que aqui pode ser a iniciação masculina. Ela chama e o vê como um menino. Vem, meu menino vadio, sem mentir para você. Da noite para o dia você não vai crescer, não evite meu amor, meus convites. Vem que eu te quero fraco, tolo. E ele se mostra para ela o valente, o herói, né? Que conquistou, teve que vencer várias coisas. As chuvas que apanhei, as noites que varei no escuro a te buscar. Quero te mostrar as marcas que ganhei. Ele se jacta, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos o equivalente aqui a Teresinha, né? É o crescimento do homem. Aqui talvez a iniciação sexual do menino. E aqui uma canção edípica franca, né? Ele fez, quando viu a filha dele com o bebê, deixar no berço uma roupa dela, uma blusa, para ela sair e para a criança ficar dormindo, cheirando uma blusa. Eu acho que muitas mães fizeram isso. É uma coisa comum. Não. Então é um menino dizendo: que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta?
De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés que o chão sequer não tocam. A seda e o roçar no quarto escuro. Que horas você volta? Quem é essa voz? Quem é essa assombração? Será um ladrão? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você com o seu cheiro deixou na minha cama? Você quando não dorme, quem é que você chama? Para quem você tem olhos azuis e com as manhãs remoça, e à noite para quem você é uma luz debaixo da porta? No sonho de quem você vai e vem, com os cabelos que você solta, que horas me diga, que horas me diga, que horas você volta? É o menino vendo a mãe dar o beijo de boa noite, saindo do quarto dele e indo para o outro quarto, onde tem uma luz, e lá está um ladrão. Para finalizar, soneto, que eu acho que é uma das letras mais lindas também, e que eu acho que tem a ver aqui com uma transferência no tratamento, uma transferência erótica. Né? Aquela transferência eu não posso descrever aqui, não há tempo, mas enfim, algo que ocorre nos tratamentos, né? A chamada transferência erótica. Isso aqui para mim é uma fantasia, né, de uma paciente com um terapeuta. A transferência erótica é mais comum no par, paciente mulher, terapeuta homem. Por que me descobriste no abandono? Com que tortura me arrancaste um beijo? Por que me incendiaste de desejo quando eu estava bem morta de sono? Com que mentira abriste meu segredo? De que romance antigo me roubaste? Com que raio de luz me iluminaste quando eu estava bem morta de medo? Por que não me deixaste adormecida e me indicaste o mar com que navio e me deixaste só com que saída? Por que desceste ao meu porão sombrio? Com que direito me ensinaste a vida quando eu estava bem morta de frio? Então se estabelece um laço entre terapeuta e paciente em que ele só pode fazer o que está fazendo, que é interpretá-la, né? Mostrar um conhecimento novo, descer ao porão sombrio dela, mostrar um conhecimento para ela, e é aí que a relação se mantém, ao passo que ela descobre um monte de coisas e não pode partilhar isso com ele. Bem, o tempo terminou. Esse é mais ou menos um resumo, um esboço de tudo aquilo que eu acho que a gente pode minimamente descobrir na vasta e rica obra que é a música do Chico Buarque. Muito obrigado. Muito obrigado ao Manuel. Nos descortinou com poesias maravilhosas do Chico Buarque. Nós passamos agora ao professor Fischer, que vai nos dar uma outra visão do Chico. Isso. Boa noite para todo mundo. Na verdade, o Manuel e eu conversamos por e-mail antes, então, como eu vi que ele ia falar desse assunto, eu não queria me meter nessa seara, e eu peguei um outro tema meio paralelo, mas enfim, estamos no Chico Buarque. Eu queria começar dizendo duas coisas. Primeiro é o seguinte, que o cara vendo o texto do Chico, muitos de nós aqui certamente lembrando das melodias e tal, que acompanham esses textos, que a gente tem que dizer, em primeiro lugar, o seguinte: porra, que troço bem bom isso, né? Que felicidade ter um cara desses em língua portuguesa, não é pouca coisa, né? Uma sensação legal que o Chico dá, assim, comparando com, enfim, qualquer poeta de qualquer tempo, é como ele ao mesmo tempo dá uma sensação de naturalidade expressiva, quer dizer, ele não está forçando nenhuma barra, não tem nenhuma frase truncada, sabe? Não tem nenhuma pedra no meio do caminho, né? Tudo flui muito claramente. Mesmo quando ele força a barra e bota uma palavra um pouco menos óbvia, ela, né, entra na corrente sanguínea assim, muito bem. E ao mesmo tempo como ele parece expandir a capacidade da língua portuguesa de dizer as coisas. Bom, para isso é que serve poeta mesmo, né? Poeta é o cara que faz isso, o cara que avança, enfim, para usar uma imagem óbvia, assim, é o cara que consegue estender a língua para mais adiante, né? Empurra a linha do horizonte para mais adiante. E uma coisa que a gente não avalia bem, que era a segunda coisa preliminar, é que como nós somos contemporâneos dele, então a nossa visão sobre ele é uma visão assim ainda de quem está vibrando com a novidade, né? A cada tanto o Chico lança um livro novo, um disco novo,
E não sei se vocês fizeram isso, por exemplo, com esse disco lançado agora poucos meses atrás. É um disco sensacional, maravilhoso, maduro, blá, blá, blá. E, enfim, sensação que dá assim, que a gente vai lá para comprar para o cara nos dizer como é que é, entendeu? O Caetano Veloso tem, entre várias reflexões que ele tem sobre a canção no Brasil, ele tem uma vez ele deu uma entrevista para uma revista francesa, o Caetano, né? E aí o cara perguntou para ele várias coisas. Uma que ele perguntou é assim: por que vocês, cancionistas no Brasil, são tão requisitados? Por que vocês são tão importantes? Ele comparando com a canção francesa, né? Enfim, na França tu não entrevista o cancionista, entrevista o poeta, o filósofo e tal. E aqui a gente entrevista os cancionistas. E aí o Caetano faz um comentário mais ou menos assim, ele diz, é que a canção no Brasil se tornou um veículo muito confiável ao longo do tempo, né? A gente sabe, o Brasil sabe que pode esperar que a canção de alguma forma explique o que está acontecendo, né? Quer dizer, explique o nosso sentimento a respeito do que está acontecendo, que expresse, que dê aquele símbolo, né, que o Manuel comentou antes, assim, que de alguma forma contém a nossa emoção e o nosso jeito de lidar com as coisas. Bom, e o Chico, nesse universo, é do primeiríssimo time, né? Ele pega a titularidade o tempo todo. Olhando assim bem panoramicamente, o Chico faz parte de uma geração que é a segunda geração de gente com formação cultural letrada exigente a se meter com canção, né? Teve uma primeira geração nos anos 30, né? O Noel Rosa, o Ari Barroso e tal. Enfim, não era só gente letrada, tinha também gente com poucas letras, né? Tipo, sei lá, Ismael Silva, o Lupicínio Rodrigues e tal. Mas teve muitos caras com formação boa, com leitura, que foram para a canção, que viram na canção uma forma artística válida. E o Chico faz parte dessa segunda geração, que é nascida nos anos 40, que era adolescente quando apareceu a Bossa Nova, que foi aquela revelação, quer dizer, a sensação que dava é que tudo cabia na canção, né? Se a gente comparar assim com países, com línguas de tradição letrada mais sólida do que a nossa, a canção é uma coisa meio bagaceira, entendeu? Uma coisa para gentalha, né? Mal e mal agora os americanos, o mundo de língua inglesa, por exemplo, mal e mal agora começa a levar a sério os cancionistas como grandes criadores. Esses tempos teve, uns 3, 4 anos atrás, teve um pequeno escândalo porque alguém sugeriu o Bob Dylan para o Prêmio Nobel, por exemplo, né? Eu falei, como assim? Bob Dylan? Né? Por que não? Né? Então é isso, o Chico é um cara que ele está meio no centro da nossa história cultural há 50 anos. Não é pouca coisa, né? Quer dizer, ele estreou em 64, começou a gravar logo em seguida. Então é isso, nós estamos falando de 50 anos de presença de um grande artista que ainda está produzindo e acho que vai produzir muito mais ainda. Uma vez eu fiz, ainda vou comentar mais uma coisinha antes de mencionar uns textos. Uma vez eu escrevi um ensaio motivado por uma frase do Nelson Rodrigues sobre o Chico. O Nelson Rodrigues, no final dos anos 60, foi um cronista assim, muito importante, muito ativo, era um cara que apoiava o regime militar, portanto era uma figura abominável em vários aspectos, né? E para todas as pessoas bem pensantes era uma figura demoníaca, né? Porque, porra, apoiar o regime militar em 68 era quase o fim da picada, né? E o Nelson atacava vários caras de esquerda e tal, mas ele livrava a cara de dois jovens artistas, o Chico e o Caetano, casualmente. O Caetano ele saudou muito por causa da coragem que o Caetano teve, enfim, de fazer performances, como imagino que todos aqui lembram ou saibam. Por exemplo, ele cantando com os lábios pintados de mulher, com cabelão comprido, uma roupa de plástico, salto alto e tal, fazendo uma coisa que na época se chamava de androginia, né? Insinuando coisas femininas e tal, que era uma coisa escandalosa. E em 68 ocorreu de o Caetano fazer aquela canção chamada É Proibido Proibir, que ele fez meio, segundo ele conta, de maneira um pouco negligente e tal, mas que foi um caso, né? Porque confrontou a plateia universitária e tal. E aí o Nelson faz um grande elogio dele. E o Nelson elogia um outro cara, que é o Chico, por um motivo, por assim dizer, oposto a esse. Ele diz o seguinte: o Chico é o último brasileiro que saúda a janela. A janela está acabando no Brasil e tal, dizia o Nelson. E o Chico, entre várias canções, tem uma muito famosa que é Carolina, todo mundo lembra que a Carolina ficou na janela, os troços passando na frente dela e a Carolina lá na janela, que nem uma pateta e tal. Só que o Chico dizia isso de maneira amena, né, agradável, lírica, né?
o tempo passou na janela e só a Carolina não viu. E aí o Nelson dizia assim, porra, isso aí é a janela e tal. Eu acabei escrevendo um ensaiozinho reunindo várias canções do Chico do começo da carreira dele, assim, dos 3 primeiros anos, e é impressionante a quantidade de janela que tem, e de janela e de Januária, todo mundo homenageia Januária na janela, exatamente. E de uma permuta que ele faz, assim, que também é muito significativa, da janela que dá acesso para a rua com a televisão. O aparelho de televisão que estava começando a ficar comum nas casas de gente normal, assim, né? Gente de classe média. Enfim, então é isso. O Chico é um cara que não tem tamanho de tão bom, né? O que eu pensei em fazer aqui? Entre as várias coisas que é possível fazer, assim, vários percursos que é possível fazer na obra do Chico, eu pensei em mencionar algumas canções que falam da cidade. Isso é uma pequena homenagem que eu tento recolher do Chico, né? Quer dizer, fazendo homenagem a ele, eu tento recolher dele uma espécie de lição para iluminar também a nossa vida de agora, né? Quer dizer, muita gente foi para a rua, manifestações e tal, e o Chico tem reflexões magníficas sobre a cidade. E ao longo da história dele, ele foi variando a percepção da cidade assim, de maneira muito significativa. Então, é isso. Muito singelamente eu vou mencionar umas letras aí que falam sobre cidade. Talvez a primeira, para quem quiser, quem não conhece, tem esse livro dele aqui que o título já é uma mentira, né? Porque é todas as letras antes do último disco. Daqui a pouco, provavelmente o Humberto Werneck vai fazer uma nova edição com as letras mais recentes também. A primeira cidade famosa da carreira do Chico, certamente todo mundo conhece, é a cidade da Banda. Que é uma cidade, não é uma cidade objetiva, não tem nome e tal, mas é uma cidade em grande medida regressiva, né? Todo mundo lembra da história, né? É um sujeito que diz: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Era isso, o cara estava lá à toa, a namorada chamou e disse: olha, vem ver a banda. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. E aí vem um relato sobre a cidade. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagens parou. Faroleiro, hoje em dia se diria o garganta, sei lá como é, o cara que conta vantagem. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça atriz que vivia calada sorriu, a rosa atriz que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisa de amor. Foi uma maravilha, enfim, a banda ativou assim, os sentimentos mais bacanas, mais nobres de todo mundo, né? E aí segue a história e mais adiante ele diz: mas para meu desencanto o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar cantando coisas de amor. Então é isso, a cidade estava lá parada, era uma cidade pequenininha, dá a impressão, né? Uma cidade com coreto, igreja na praça e tal. E de repente a banda ativa tudo aquilo ali e vai embora. Bom, uns anos depois, eu não vou ler todo o texto, em 71 o Chico faz aquele disco magnífico chamado Construção, que tem uma canção com esse nome, né? Que é um exercício de virtuosismo linguístico que ele faz, as rimas são todas em proparoxítono, que é uma pedreira, né? E ele faz uma imagem então de um sujeito, de um operário que está construindo um prédio. Eu leio um trecho. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Aqui já entra uma coisa meio alegórica, metafórico-alegórica, né? Ele tropeçou no céu, como assim? O que está acontecendo? Ele estava lá, né? Trabalhou e tal, parou, bebeu e aí pirou o cabeção, né? O que aconteceu? Tropeçou e flutuou no céu como se fosse um pássaro e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. O cara se matou, né? É isso. Depois ele faz um jogo de combinações com esses versos e tal, ele troca de ordem e acaba desse jeito, assim, né? O certo é que um morto atrapalha o tráfego. Aqui já é o tráfego, né? Já não é mais aquela cidadezinha amena e tal, agora é a brutalidade e tal. O momento é outro, é pós-68, já não tem mais aquelas ilusões. Bom, selecionei várias aqui, vou ter que pular. Em 78, que é uma parceria dele com Francis Haim, mencionada pelo Manuel, é Pivete.
que, olhando de hoje, é uma visão ainda amena. Pivete é o menino de rua, aquilo que quando eu era criança, se chamava de engraxate, genericamente. Era um menino pobre que andava na rua, às vezes com uma caixinha de engraxate e tal, para ganhar um troco. Aqui é o pivete. No sinal fechado ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até. Dobra a carioca, olerê, desce a frecaneca, lará, se manda para Tijuca, sobe o borel. Meio se maloca, aqui a gente diria meio se mocosa, né? Meio se esconde. Agita numa boca, descola uma mutuca e um papel. Sonha aquela mina, olerê, prancha parafina, olará, dorme gente fina, acorda pinel. Zanza na sarjeta, fatura uma besteira e tem as pernas tortas e se chama mané. Arromba uma porta, faz ligação direta, engata uma primeira e até. Dobra a carioca, desce a frecaneca, se manda para Tijuca na contramão. Dança para a lama, já era para-choque, agora ele se chama Emersão. Hoje em dia o nome, como é que é? Hoje tem outros dias, é Maicon, não, aqui era o Emerson. Sobe no passeio e tal. Enfim, é uma figura um pouco ainda, a figura essa do menino pobre na rua ainda é vista assim como um malandro, né? Um safo, né? Um cara que está dando um jeito e tal. A brutalidade, olhando de hoje, é uma brutalidade tranquila ainda, né? Não chega a doer tanto. Bom, em 84 o Chico fez uma música que é um samba meio torto, que ficou célebre naquele momento por causa da campanha das diretas. E o samba é um comentário sobre a campanha das diretas. Isso ele mesmo declarou, né? Se chama Pelas Tabelas. Para lembrar, para os que já eram vivos e atentos na época, ou para contar para quem não acompanhou, a campanha das diretas rolou em 84, era uma campanha pela instituição das eleições diretas para a presidência da República, coisa que não havia desde antes do golpe. Tinha uma emenda correndo no Congresso, a emenda Dante de Oliveira, um sujeito que ficou famoso por um motivo completamente secundário, né? E depois, como diria o Paulo Francis, despontou para o anonimato, depois não foi mais nada, né? O tal do Dante de Oliveira. Mas nas cidades, nas capitais pelo menos, os caras que faziam a campanha pelas diretas colocaram na rua tabelas grandes com o nome dos deputados, meio para acompanhar, para pressionar os caras, evidente, para votar a favor da emenda, mas também para, enfim, era uma forma de promover a campanha, né? Então tem umas tabelas, imensas tabelas na rua, com o nome dos deputados, né? Aí houve os comícios, essa coisa toda. E ao mesmo tempo, pelas tabelas, uma gíria brasileira bem conhecida, pelas tabelas, quer dizer, o cara está meio mal, né? Está meio se arrastando. Então. E aí então, a personagem aqui já é outra. O Chico já incorporou uma primeira pessoa que é como se fosse um sujeito meio alucinando, ou alguém que não está entendendo bem o que está acontecendo, já pelas tabelas, né? E aí a cidade vira uma outra coisa. Ele diz assim: ando com minha cabeça já pelas tabelas, claro que ninguém se toca com a minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, também tem essa, né? A blusa amarela era a blusa da campanha das diretas, a marca, né? Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. Dão 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando para mim. Minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com a minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com a minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. Dão 8 horas e danço de blusa amarela, minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando para mim. Minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas, minha cabeça rolando no Maracanã, bom, etc. E a canção meio que vai girando em falso, assim, né? É um negócio que não tem resolução. E a cidade, né? O que é a cidade agora? A cidade é um palco de uma coisa meio alucinatória. Um pouco por essa época também, enfim, ele fez outros sambas, né, em torno disso. Bom, aí vou mencionar as duas últimas de discos recentes. A penúltima é um samba lindo, um samba lento, assim, chamado Carioca, do disco de 98 de mesmo nome, né? Aqui a cidade já é
já é claramente o Rio de Janeiro, bom carioca, né? E a canção é ao mesmo tempo uma celebração e uma lamentação pelo mundo que coube a ele conhecer, né? Ele diz assim: gostosa, quentinha, tapioca, como se fosse alguém, né, dizendo um pregão na rua. Gostosa, quentinha, tapioca. O pregão abre o dia, hoje tem baile funk, tem samba no Flamengo, o reverendo num palanque lendo Apocalipse. O homem da gávea criou asas, vadia gaivota, sobrevoa a tardinha e a neblina da ganja, da maconha, né? O povaréu sonâmbulo ambulando que nem muamba nas ondas do mar. Cidade maravilhosa, és minha, o poente na espinha das tuas montanhas, quase arromba a retina de quem vê de noite meninas, peitinhos de pitomba, vendendo por Copacabana suas bugigangas. É um passeio pelo Rio, né? Um passeio que começa com o pregão esse, gostosa, quentinha, tapioca, um negócio ameno, agradável, né? É um pouco a cidade velha, né? Do vendedor de rua. Só que daí desce para a realidade e tem um anúncio do baile funk, do samba no Flamengo e um reverendo lendo Apocalipse no palanque. Aí a coisa degringola. Bom, e finalmente, do penúltimo disco dele, a canção chamada Subúrbio. Quando saiu esse disco, lembro que teve um comentário do tipo que o Chico finalmente tinha parado de falar da Zona Sul para botar o subúrbio carioca em cena, né? E é duro, o texto é duro e a canção é muito linda, né? Diz assim: subúrbio, lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento. Lá não figura no mapa, no avesso da montanha é labirinto, é contrassenha, é cara a tapa. Fala Penha, fala Irajá, fala Olaria, fala Acari, Vigário Geral, fala Piedade, tudo subúrbio, né? Casas sem cor, ruas de pó, cidade que não se pinta, que é sem vaidade. Vai, faz ouvir os acordes do choro canção, traz as cabrochas e a roda de samba, dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop, fala na língua do rap, desbanca outra, a tal que abusa de ser tão maravilhosa. Lá não tem moças douradas expostas, andam nus pelas quebradas teus exus. Não tem turistas, não sai foto nas revistas. Lá tem Jesus e está de costas. Fala Maré, fala Madureira, fala Pavuna, fala em Aúma, Cordovil, Pilares. Espalha a tua voz nos arredores, carrega a tua cruz e os teus tambores. Então é um passeio, enfim, meio que atropelei a leitura aqui para não estourar o tempo, mas é isso, né? O Chico vai como que acompanhando a nossa vida, a nossa vivência na cidade brasileira, desde aquele sonho magnífico, né, de uma cidadezinha amena, em que as coisas não são, sei lá, não são aflitas, né, até essa aflição extrema e até essa visão um pouco, sei lá, um pouco cínica já, né, da cidade partida do Rio de Janeiro. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Fischer. Acho que nós tivemos aqui duas apresentações muito bonitas, né, com dois vértices de observação da obra do Chico Buarque. A coisa interessante que eu não tinha me dado conta é que ele também está fazendo 50 anos e mantém toda essa vitalidade que a gente continua acompanhando até hoje. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com o nosso trabalho, que também está fazendo 50 anos este ano e que se mantém ainda uma sociedade viva e atuante. E espero que continue assim mais 50 anos. A palavra está aberta, quem quiser fazer perguntas, comentários. Temos dois ótimos palestrantes aqui para responder a todas as dúvidas que vocês têm. Enquanto vocês pensam, o Fischer falou na questão da contemporaneidade do Chico, né? O Chico está vivo, o Chico está compondo, o Chico está com uma nova musa desde o ano passado, ou retrasado, Thaís Golim. Ele tem pelo menos uma música já para ela, em que ele diz, ela é bem jovem, não sei bem a idade dela, mas deve estar ali pelos 30 e pouquinhos, se tanto. Você tem ideia? Uma criança. Tem uma música que ele fez para ela em que ele diz, meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Eu vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida. Então,
o meu tempo é curto, o tempo dela sobra, e assim por diante. Então ele está compondo, né? E eu estava pensando, em 64, o primeiro disco, em 64 eu tinha 13 anos. Então, assim, a minha adolescência e a minha juventude toda foi ouvindo o Chico. E não só o Chico, né? Além do Chico, naquela época, ali a partir de 64, 65, tínhamos Caetano, Gil, um pouquinho depois Milton Nascimento, ainda gente da Bossa Nova compondo, né? Tinha os festivais do Lobo, a Elis, e de fora vinham os Beatles, os Rolling Stones. Então eu acho que o pessoal dessa época teve uma adolescência, uma juventude privilegiada, né, em termos de música. Tu falaste no Nelson Rodrigues, eu acho que é do Nelson Rodrigues também, sobre o Chico, uma frase. O Chico é a única unanimidade nacional. Eu acho que é do Nelson Rodrigues isso. Não. Enfim. Chico era o genro ideal de todas as sogras e tal, né? Era bonito, cheiroso, educado, falava francês. Olhos azuis. Ardósia. Não, como é o nome? Tem um nome específico, o verde, né? Pô, eu também tenho olho verde, é por isso. Não, aproveito para espichar a conversa, também tem uma coisa legal de ver como tem gente que resiste aos romances do Chico. Resiste assim, no mundo da literatura, então tem muita gente que diz, não, tudo bem, ele é um cancionista bom, mas pô, romance não, romance não. Pô, e o problema é o seguinte, é que ele é muito bom romancista, entendeu? Então dá uma ciumeira danada, porque o cara foi bom no teatro, entendeu? É um cancionista absurdamente bom e é um excelente romancista, inventivo e tal. E, pô, é aí o fim da picada, né? O cara acerta em todas. E agora ainda tem uma namorada nova. Se bem que ela é curitibana, então já não é tão... De repente tem algum curitibano aqui, pode me atacar também. O olhar crítico, né, que tu tinha falado do momento, no caso da cidade, esse olhar crítico, tu citaste também, uma das primeiras músicas, lá, do primeiro ou segundo disco do Chico é a televisão. É uma crítica à televisão. O homem da rua fica só por teimosia, não encontra companhia, mas para casa não vai não. Em casa a roda já mudou, que a roda é muda. A roda é triste, a roda é muda em volta da televisão. E assim ele vai. Os namorados já dispensam seu namoro. Quem quer riso, quem quer choro, não faz mais esforço não. E a própria vida ainda vai sentar sentida, vendo a vida mais vivida que vem lá na televisão. Agora tem a internet. Ele tem uma música sobre a internet no último disco. Ele fala com uma russa, Nina. Então, e ela diz para ele botar no satélite lá que vai ver a casa dela, etc. Então ele está sempre up to date. E como é que é? Pô, pena que eu não trouxe a letra, que ele faz uma rima para vodka. Como é que é? Não me lembro agora. Mas, tem o disco do Chico aí, não? Ele vai tomar... Ele rima vodka, ele faz qualquer negócio com a língua. No sentido... Eu tinha separado umas passagens de romance para ler, vou ler um trechinho aqui do Estorvo. Os romances dele são uma representação de mal-estar assim, o tempo todo. Né? Todos eles, a gente lê assim com, sabe, sempre tem um troço torto e tal. Tem muita figura de duplo, uma coisa meio demoníaca, assim, o tempo todo. Budapeste talvez é o mais grave de todos, né? Mas no Estorvo também, que foi o primeiro, ele tem uma novela lá que ele publicou em 70 e poucos, que é horrível, Fazenda Modelo, que é ilegível, assim, foi uma coisa meio realismo socialista que ele fez. E o objeto ali era, lendo de agora é uma coisa meio patética até, porque assim, chama Fazenda Modelo e a história é a chegada da racionalidade industrial numa fazenda. Vai ser uma alegoria e tal daquela modernidade bruta e tal do período. E assim, a cena, digamos, as cenas mais chocantes são, por exemplo, o momento em que o touro
é masturbado artificialmente para tirarem o sêmen dele para fazer inseminação artificial. Então, claramente é uma visão do ponto de vista humano. Até agora está na moda de novo, que voltou esse negócio do pós-humano, não sei o quê. Tem aquele filósofo australiano, aquele que fala, né, do pós. Mas aí depois, quando ele lançou esse livro aqui, realmente deu a impressão de que, pô, o cara tinha inventado uma nova coisa. Eu vou ler uma ceninha. É um cara meio um outsider, como quase sempre são os personagens principais dele, um cara que não tem muito lugar no mundo. E tem uma cena que assim, o cara é separado e a mulher dele trabalha numa boutique. É uma das cenas mais marcantes que eu li assim, na obra dele por vários tempos. Esse é o primeiro. É o primeiro depois da Fazenda Modelo. O primeiro do Chico Maduro, digamos, romancista. E aí assim, ele foi visitar um sítio da família, aí ele volta, liga para a mãe não atende e tal. É um homem maduro já, né? Separado de uma mulher. E aí vem um parágrafo que ele conta que ele vai visitar a mulher que trabalha numa boutique. Isso aqui ainda é do tempo que trabalhar em boutique era uma coisa para dondoca entediada, assim, né? Que é o caso da mulher dele, dessa ex-mulher dele. Daí diz assim, a Alfândega, o nome da boutique, né? A Alfândega é uma boutique cara num shopping movimentado no quarteirão mais nobre da Zona Sul. Vende roupas importadas? Acho, nunca entrei. Entro agora pela primeira vez e não causo boa impressão, ele está meio sujo e tal. Uma mulher que já foi linda, ótima essa descrição, uma mulher que já foi linda e deve ser a dona, em vez de me atender, fica me especulando, considerando os meus sapatos. O balconista de rosto pálido vira o rosto e minha ex-mulher atrás do balcão faz uma boca que parece estar prendendo o riso. Chego mais perto e reparo que não, que é um alfinete que ela prende nos lábios. Pô, essas, como se diz, essas misperceptions assim, genial. E cospe na concha da mão discretamente para dizer, espera lá fora. Uma figura meio desagradável. Aí vem a frase final que é matadora, que é a que eu pensei, o motivo pelo qual eu pensei em ler isso aqui, diz assim, saio com dignidade, passando o dedo nas roupas. Essas roupas estão jogadas pela boutique com relativo desleixo. Não para fingir que são baratas, mas para avisar que nem estão muito à venda. Porra, esse comentário aqui é de uma agudeza genial, né? Isso aqui me explicou o mundo, né? Sabe, o boutique, tu entra assim, tem uma roupa, tu diz, não, peraí, isso aqui é da dona, ela tirou o casaco, deixou ali. Não estão muito à venda, entendeu? Quer dizer, fazendo um comentário sociológico a frio aqui, né? Quer dizer, o Chico saca, assim, numa coisa completamente casual, saca a mistificação em torno da mercadoria. Pô, isso é um negócio de uma profundidade abissal, né? É isso. Fazendo de conta que não está nem muito à venda, né? E o cara que é um pateta consegue, no entanto, sacar isso. E assim o livro está cheio. Os livros dele estão cheios de percepções. Enfim, só para incumpridar a história enquanto isso. Enquanto vocês pensam. Eu te confesso, tu falasse nos resistentes aos romances. Eu li Fazenda Modelo lá na década de 80, 70, e li provavelmente o Estorvo, se o Estorvo foi o primeiro, e não me lembro direito do que eu li, né? Eu não gostei de nenhum dos dois, e comecei depois a ler, outros romances surgiram, mas eu sou travado. Eu acho que o mesmo interesse que eu tenho pelas músicas, eu não consigo ter pelos romances. Me disseram que o Budapeste é maravilhoso, excelente. Tentarei. Não, todos são maravilhosos, mas eles são maravilhosos numas, né? Porque é que a canção também tem isso. A canção tem a canção na mão do Chico, por exemplo, é um negócio que é sempre agradável. Pode dar uma patada assim, mas ele é sempre agradável, né? Digamos, a forma pela qual a coisa nos chega é uma forma, de certa maneira, amena, né? Por profunda que seja, por complexa que seja. E no romance não tem moleza, é só pedreira e tal. E, enfim, ele não relaxa nunca. Vou dar um outro exemplo do Leite Derramado, o mais recente romance dele. Também é outra narração em primeira pessoa, que já deixa a coisa um pouco pesada, né? E é a história de um cara que tem, sei lá, 90 e tantos anos, que já teve grana, a família dele ele conhece desde o século XVI, entendeu? Uma família que foi nobre, teve muita proximidade com o poder, sei lá, o cara fala do pentavô dele, que era amigo do Marquês do Pombal, coisa desse tipo, assim. Não, pentavô não, mas N-avô, coisa assim.
e o cara está num leito de SUS, entendeu? Está num corredor de hospital para pobres. Mas o Chico, o tempo todo ele imita a linguagem desse velho nobre falido, entendeu? Então o cara ainda olha com um nariz empinado assim para o mundo. E aí é isso, o cara tem delírios de grandeza, recordações da grandeza da família, ao mesmo tempo dá aquela bagaceirada na volta dele, a pessoa vai lá, tira o lençol dele para ver se ele precisa tomar uma injeção ou não, tá? Enfim. E ele conta essa história, então recua até o século XVI, o começo do XVII, e vem até o neto ou bisneto dele. Então todos, é uma família da Assumpção, cheio de onda e tal. E ele próprio é um cara que casou abaixo da classe, digamos, né? Ele casou com dá a impressão de ser uma mulata, sensual e tal, mas não bem vista pela família. Então, todos esses elementos, digamos, da vida brasileira tradicional, né, especialmente do mundo do litoral, né, o Chico dramatiza. Vou ler uma parte aqui que é mais picante um pouco, que eu acho que é engraçada de ler. É o seguinte: tem um momento que é assim, ele tem um neto que é negro, é um mestiço com pele escura, né? E ele tem aquelas fantasias, então, de grandeza, fica pensando nisso. Ele está lá o tempo todo, o presente do narrador é ele na maca. Mas ele volta ao passado várias vezes e tal. E aqui ele está se lembrando do momento em que ele conviveu com esse neto um pouco. E aí diz assim: estava andando com esse neto na rua, e diz assim: nem buço o moleque tinha quando notei que se dedicava a espiar mulheres na avenida. E me arrepiei porque de relance, num mero meneio de cabeça, ele encarnou meu pai. O pai dele era garanhão e tal. O pai dele, o avô e tal, eram caras que ganhavam dinheiro na borda do poder, assim, entendeu? Sendo fornecedor, vendendo coisa. Daí ele vê então nesse neto uma reencarnação do pai garanhão. Daí diz assim: olhava as mulheres tal e qual meu pai, não de modo dissimulado, nem lascivo, muito menos suplicante, mas com solicitude, como quem atendesse a um chamado. Por isso as mulheres lhe eram gratas, e a seu tempo começaram a procurá-lo em casa, e foi de tanto dormir no sofá, no divã da sala, que Maria Eulália ficou corcunda. A mãe desse guria, que era filha dele, né? A Maria Eulália. Ao som de sambas, rumbas, rock and roll, o Eulálio, o neto dele, se entretinha no quarto com empregadinhas do bairro, caixas de supermercado, namorou até uma oriental, garçonete num sushi bar. Trazia também colegiais. Um dia o vi entrar com uma menina muito branquinha, cheirosa, um andar gracioso. Imagina isso, um velho nojento falando, né? Dessa vez colei o ouvido, o cara estava na casa dormindo no sofá, ou seja, já tinha grana zero e estava lá pegando uma beira na casa da filha, enquanto o neto levava uma guria para dentro do quarto. Aí diz assim: dessa vez colei o ouvido num copo contra a minha parede, curioso dos gemidos dela, queria saber que melodia tinham. O cara queria pegar uma beira no prazer, né? Frestial, cara. Por baixo de uma batucada, distingui sua cantilena triste, aguda, vou dizer um palavrão, que não tem problema, todo mundo é maior aqui, que subitamente deu lugar a gritos guturais. Fode eu, negrão, enraba eu, negrão, a guria dizia pra ela. E não sou homem que se milindre à toa, mas assim que cruzei com ela, depois, né, me vi compelido a lhe dizer: o negão aí é descendente de Dom Eulálio Penalva da Assumpção, conselheiro do Marquês de Pombal. É uma maravilha essa encenação meio paródica, né, da elite brasileira, é sensacional. E mesmo esse romance, digamos, ele é, talvez assim, quem quiser começar a ler o romance dele, esse aqui é o mais, como dizer, mais linear, assim, de compreensão mais linear, porque realmente ele estende a família no tempo e vai botando esse cara. Ele usa assim palavras, de vez em quando, que você vê, só um velhinho pernóstico usaria aquela palavra. Esse outro romance que eu trouxe aqui também é o Benjamin, é um romance, é um comentário dele sobre o golpe de 64, que é um cara que era modelo fotográfico e se envolveu com uma guria que tinha ligação política e tal com a esquerda, né? E ligação forte. E aí esse sujeito, já o personagem é uma figura, né? O que é um ex-modelo fotográfico? Um homem, né? Ex-modelo fotográfico. Restou o que dele e tal. E ele tem uma fantasia recorrente que circula o livro, vai e volta, assim, que é ele sendo fuzilado por um pelotão.
é isso, é um pouco o comentário desse negócio da televisão, né, que está desde o começo da obra da cancionística dele. Aqui também tem esse negócio da imagem, entendeu? O cara tinha uma fachada, vendia, sei lá, o cigarro, roupa e tal. E no presente é um nada, né? Uma figura patética. Já que ninguém fala, vou continuar falando. A janela, tu falaste na janela, né? Muitas músicas do Chico falam na janela e algumas nessa figura da mulher na janela, né? Da mulher contemplando na janela a mulher que a vida passa e ela não vê. Mas tem uma música lá pelas tantas em que a mulher sai da janela. Ela está lá cuidando da filha, né, e o marido está na rua aprontando, né, e ela só costura, cuida da filha, fica na janela, e aí daqui a pouco ela se encanta com alguém através da janela, e daqui a pouco ela vai embora da janela e deixa o marido, enfim. Então, de novo, essa situação da mulher que se submete e, ao mesmo tempo, a mulher que é livre ou se torna livre, né? Uma coisa que ninguém me perguntou, que eu imaginei que pudessem perguntar, é assim, qual é a possível explicação dessa persona feminina, né, do Chico Buarque? Por que o Chico faz isso, né? Bom, eu ia no início dar uma lista das coisas que eu não ia dizer, não ia falar e muito menos explicar. Essa é uma delas, né? É impossível, eu acho, explicar essa voz feminina. Por que o Chico é assim? Ele é um artista, né? Eu acho que o artista independe, vamos dizer, embora ele tenha muitas coisas condicionadas pelo gênero, né? Eu acho que o ato criativo independe do gênero, né? E assim como tem o Chico fazendo música no discurso feminino, na voz feminina, existem também escritores, enfim, romance, novela, em que o autor está numa voz também que não é a do gênero dele, né? Então eu não me sinto obrigado a buscar uma explicação. Acho que não é necessário para isso, pelo menos acho que até o momento é impossível. Ele entende assim, então ele pode se identificar. Pode o entender. Sim. Atender, eu sei que é difícil a gente fazer essas elucubrações do autor a partir das obras, né? Mas a tendência é a gente pensar que a relação com a mãe era muito boa, né? Com a mãe, com as irmãs, com as filhas. Uma vez perguntaram para ele, de brincadeira, né, numa entrevista, eles dizem, cara, essa história de tu fazer música na voz feminina, isso não te incomoda? Qual é a explicação que tu tem? Né? E ele disse, é que eu é uma menina. Né? Tem uma menina dentro dele. Todo homem tem uma representação feminina também, toda mulher tem uma representação masculina. Então, assim, ele tem uma menina dentro dele e essa menina, então, se expressa. Não. Isso é interessante também porque no primeiro disco tem uma música na voz feminina e ele não canta. Meu nome, Com Açúcar com Afeto, se não me engano. No disco, eu me lembro no dia que eu comprei esse disco. No disco quem canta todo dia, todas as músicas do disco são com ele cantando, todas as músicas. Nesta ele chamou a Jane dos Três Morais. Tu te lembra dos Três Morais? Alguém presente lembra dos Três Morais? Ele chama a Jane dos Três Morais,
que eram 3 cantores, 2 rapazes e uma moça, e ela canta sozinha a música. Ele não... E depois perguntaram para ele, depois que ele continuou compondo e aí gravando na voz dele, perguntaram para ele, né, vem cá, por que tu não gravasse aquela vez? Ele disse, olha, naquela época a coisa ainda podia dar uma certa desconfiança, eu não quis me arriscar. Eu não quis me arriscar. Depois ele perdeu o medo, enfim. Quer falar alguma coisa? É interessante porque a gente vai se lembrando das músicas, parece assim, tu sempre estava dizendo assim, não, essa é a mais bonita, daqui a pouco vem outra, é a mais bonita, todas são tão bonitas, é difícil, né? Dizer qual é a mais bonita. Com Açúcar com Afeto é linda, né? Mas tu falaste também, né, como parece que ele se sente cômodo, né, com as identificações, sejam masculinas, femininas. Isso um pouco também faz parte dessa flexibilidade que muitas vezes a gente tem que, como psicanalistas, ao atender alguém, poder se sentir no papel masculino, no papel feminino, sem medo. Né? E é uma qualidade do Chico, né, essa sensibilidade. Mais alguém? Nós estamos já encerrando. Eu acho que eu vou pedir para os nossos palestrantes se despedirem, se quiserem se despedir, dizer alguma coisa. Tá bem assim? Tá bem assim? Então, queria agradecer muitíssimo a participação do professor Fischer, do Manuel, e dizer que foi uma noite muito agradável, uma noite fria, chuvosa, valeu a pena a gente ter vindo aqui. Muito obrigada a vocês dois. E convido para setembro a gente ter novo café. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem.